Hoje eu vou mostrar para vocês 4 experiências muito legais e super fáceis de fazer em casa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a última. Fica até o fim. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, vou gravar esse vídeo usando um telefone celular. A LG está lançando o G8S Think, é um celular muito top de linha, octa-core, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna expansível, você consegue colocar um cartão e aumentar ainda mais essa memória. Tem 3 coisas dele que eu queria mostrar para vocês. Ele tem do lado da câmera frontal aqui uma espécie de um radar que se chama Time of Flight, ou tempo de voo. Por que é isso? Você tem um infravermelho aqui, uma luz infravermelha que é emitida, e ela bate nos objetos, volta aqui e ele consegue perceber o tempo que essa luz demorou para ser refletida e voltar. E com isso, ele consegue mapear em 3D tudo que tiver na frente do celular. E isso é muito legal. Primeiro, porque na hora em que você for tirar foto no modo retrato, ele consegue ver a posição do seu rosto e desfocar o fundo baseado nessa concepção 3D que ele tem de você. Esse sensor também faz que a identificação biométrica vá para outro nível. Esse celular tem aqui o identificador de impressão digital, então você desbloqueia o celular colocando o dedo aqui atrás, normal. Ele tem um leitor de face, só que aí ele não tira uma foto da sua cara, ele vai escanear o seu rosto em 3D. Isso é legal porque nunca uma pessoa vai poder colocar uma foto na frente e fingir que é você, e mais, funciona no escuro normalmente, porque o que está iluminando o seu rosto é o infravermelho e não a luz do celular, você nem vê esse infravermelho. E tem mais um jeito de você entrar no celular, que é lendo as veias da sua mão. O infravermelho consegue ver as veias da mão. A gente já fez uma experiência aqui no Manual do Mundo mostrando isso, um aparelho que a gente consegue enxergar as veias. E aí é só você colocar a mão na frente do celular que ele desbloqueia. Aliás, a gente acabou de descobrir que a nossa câmera consegue ver o infravermelho que está sendo emitido aqui na frente. Olha só que legal, esse LED piscando é o infravermelho fazendo escaneamento. Se a gente tem um mapeamento 3D, isso significa que o celular consegue entender os meus gestos. Então eu coloco a mão aqui em cima, ele viu que eu tô com a mão, eu consigo, por exemplo, entrar no YouTube, dar play no vídeo e ajustar o volume dele. Isso pode parecer meio inútil, mas imagina você lavando louça, fazendo uma receita ou fazendo uma experiência do Manual do Mundo com a mão toda suja de graxa e aí você tem que consultar um vídeo, você não precisa encostar no celular. A segunda coisa que é animal nesse telefone é o som. Ele tem um estéreo real, tem 2 caixas com a mesma potência, uma de cada lado, então quando você bota um som estéreo, você ouve perfeitamente, não fica aquele negócio de um lado tá mais alto que o outro, uma coisa estranha. O som fica tipo torto, né? Caindo para um lado. E outra coisa é que quando você pluga o fone de ouvido, tem uma tecnologia que se chama DTS-X, que simula um ambiente 3D, dá a impressão que você está no cinema. E a terceira coisa, que é o mais importante pra gente nesse vídeo, é a câmera desse celular. Ela tem várias formas de inteligência artificial. No modo Smart Selfie, que eu acho um dos mais legais, você tira a foto do fundo, de onde você quer que seja o fundo da sua selfie. Vou pegar o cenário do Manual do Mundo, por exemplo. Depois, ele vira a câmera para você tirar uma foto sua. E aí ele junta as 2 coisas. Isso quer dizer que, se você estiver naquele lugar cheio de gente, que você não encontra a posição para tirar selfie, você tira lá do cenário sem ninguém e ele te coloca em cima depois. Outra coisa que eu acho bem legal é o modo estúdio, em que você tem uma luz virtual aqui dentro do celular, você coloca na posição que você quiser e tira a foto como se aquela luz existisse. A câmera traseira é tripla. Você tem uma lente comum, uma grande angular, boa para você tirar foto no lugar apertado, tipo dentro do carro, e uma teleobjetiva, que é para dar aquele zoom animal. E você consegue tirar fotos usando as 3 ao mesmo tempo. Se você tá achando que é muito blá blá blá, não tem certeza se a câmera é boa mesmo, vamos fazer o seguinte: a partir de agora a gente vai desligar a câmera que a gente grava todo dia aqui no Manual do Mundo e vai gravar só usando o LG G8S Think, fechou? Vamos fazer então 4 experiências que são baseadas num tal de efeito Marangoni. O efeito tem esse nome estranho porque quem conseguiu descrever esse efeito lá no século XIX foi um físico italiano chamado Carlo Giuseppe Matteo Marangoni. E para a gente entender o efeito Marangoni, a gente tem que pensar nas moléculas da água. Sei que é meio estranho pensar em moléculas da água porque a gente consegue ver as moléculas da água, mas pensa aí então em várias bolinhas formadas por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e elas tentam ficar uma perto da outra o tempo todo. Elas têm uma atração entre si muito forte, mais ou menos como se fossem várias pessoas querendo se agarrar o tempo inteiro, ou como se fossem esses ímãs aqui, que eles se atraem de todos os lados e querem ficar próximos um do outro. Essa força na água é tão grande que se a gente colocar um pedaço de aço na água, pode ser que ele não afunde. Esse
esse aqui é o meu pedaço de aço. Se você usou a sua inteligência, você imaginou que eu não ia pegar a marreta da inteligência para mostrar que ela não afunda, né? Se a gente colocar um pedaço de aço, uma agulha, em cima da água, você vai ver que parece que a água tem uma película por cima. A agulha não afundou e ela está aí boiando na água por causa da força das moléculas de água que não querem se separar. E o nome disso aqui é tensão superficial. É por causa dessa força entre as moléculas, da tensão superficial, primeiro, que existem alguns insetos ou aracnídeos que conseguem andar em cima da água, e segundo, é por isso que existem as gotas d'água. Porque se não tivesse nenhuma atração entre as moléculas, a água ia se esfarelar, não ia formar bolinhas perfeitinhas, do jeito que a gente vê assim, parada em cima de uma folha ou pendurada em algum lugar. Mas tem um detalhe interessante nessa história. Outros líquidos podem ter uma tensão superficial diferente da água ou até mexer na tensão superficial da água. O sabão, por exemplo, ou o detergente, eles enfraquecem a tensão superficial da água. Então essa atração entre as moléculas fica mais fraca. E quando você joga o detergente na água, então no ponto em que o detergente caiu, a atração entre as moléculas está fraca, mas em volta está forte. E isso faz a água se movimentar. Falando assim na teoria, fica meio estranho a gente imaginar como que isso acontece. Como a água pode se movimentar por causa de uma mudança de tensão superficial. Então eu vou fazer aqui uma demonstração que dá para entender melhor. Isso aqui é uma luva normal, tá? De látex, coloquei aqui no Becker. Você tá vendo essa superfície aqui, ela tá toda esticada. Então, cada pedacinho da luva tá puxando para um lado, puxando para o outro. Ela toda tá se puxando, assim como acontece com as moléculas de água. Isso aqui é o sabão, tá? Ele vai abrir aqui um espaço em que não vai ter mais atração, porque eu vou furar a luva. E você deve ter imaginado o que vai acontecer. Se a luva fosse água, isso quer dizer que a água iria se afastar do ponto em que foi colocado o sabão, porque as moléculas iam se puxar para fora, enquanto dentro não tem nenhuma força ali puxando. Isso quer dizer também que se tivesse uma aranha andando ali do lado do ponto onde foi jogado o sabão, a aranha ia ser arrastada pela água. A gente tem bastante tranqueira aqui no Manual do Mundo, mas no caso não tem uma aranha que anda na água para poder fazer essa experiência e mostrar a aranha se deslocando. Mas vamos fazer então nossa primeira experiência, que é quase isso. Eu vou pegar um prato e colocar um pouco d'água em cima do prato. Em cima vai um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou sujar o meu dedo com um pouquinho de detergente e você, esperto, já imaginou o que vai acontecer, né? Vamos fazer um replay com orégano? Você sacou a lógica do negócio, né? É como se o orégano fosse aquele desenhinho da aranha que eu fiz. No momento em que a gente coloca o detergente, ele vai se afastar e esse movimento é causado pelo efeito Marangoni. Vamos para a segunda experiência. Vou encher uma caixa plástica com água e depois em uma cartolina eu vou recortar um lindíssimo barco que tem um furo no meio e um rasguinho. Você achou que essas duas experiências eram meio fracas, não tinha um visual, aquelas coisas, esperava mais. A terceira experiência agora também é muito simples de fazer, mas o efeito é absurdo. Vou pegar um prato, colocar leite comum, não pode ser leite desnatado, e em seguida algumas gotinhas de corante, uma em cada canto. E agora com o sabão, a gente vai ver o tal do efeito Marangoni de um jeito um pouco diferente. Isso aqui não vale o seu joinha, eu sinceramente não sei o que vale. Uma coisa bacana desse experimento é que você vê que o efeito Marangoni não acontece só na superfície, ele pode acontecer por dentro também. Nesse caso a gente vê o corante sendo revolvido ali pelo movimento causado pelo efeito Marangoni. Mas Iberê, essas 3 experiências que você fez até agora, eu assisto o Manual do Mundo desde 2002 e eu já tinha visto quando você morava naquele apartamento bem pequeno e filmava tudo meio feio. É verdade, a gente já fez esses 3 experimentos no Manual do Mundo, não com a explicação tão bacana quanto a de hoje, mas o último experimento é inédito, foi um experimento que bombou pra caramba no Twitter, no 9gag, e a gente testou e viu que deu super certo. É um barquinho como aquele anterior, só que em vez de ser movido a detergente, ele é movido a tinta de caneta. Eu vou pegar uma folha pequenininha aqui de uma laranjeira que tem no manual, depois eu vou cortar uma carga de caneta e colocar uma gota bem gorda de tinta aqui na base da folha. 2 coisas importantes dessa experiência, se você for fazer em casa.
Primeiro é que tinta de caneta é uma desgraça para sair da roupa. Você perdeu a roupa se encostar isso aqui em você, fechou? Mesmo se encostar na sua mão é muito chato de limpar. E outra, tem que fazer num lugar em que aquela água você consiga limpar depois ou que não tenha problema nenhum com a natureza. Por exemplo, se você fizer uma poça d'água na rua, não tem muito problema porque a tinta de caneta seca logo em seguida, aquela poça seca. Mas não é fazer isso num rio, num lago, em algum lugar que mora um peixe, fechou? E agora vamos ver se aquela imagem que a gente viu fazendo sucesso em tantos lugares realmente estava dizendo a verdade. Deu uns 60% certo. Ficou bonito, mas ele deu uma volta muito pequena. Eu queria que desse uma volta maior. Vamos tentar de novo. Tem um cobertor aqui embaixo para dar um pouco mais de contraste e essa tinta de caneta, ela suja menos do que eu imaginava. Depois que ela seca aqui, ela já não fica tão melequenta mais. E se você ficou em dúvida sobre como funciona isso, é como funcionou todos os outros experimentos. A gente tem uma tinta de caneta que vai ter uma tensão superficial um pouco diferente da água, então é como se tivesse, sei lá, um grupo de gente se puxando muito forte e um grupo no meio que não tá se puxando tão forte assim, e aí por causa disso isso começa a se movimentar, tá? Vai ter um movimento nessa multidão, porque os mais fortes vão acabar puxando, levando os mais fracos, mais ou menos do jeito que você viu acontecendo ali com aquela aranha que a gente mostrou no começo. Vou fazer aqui uma última experiência de brinde, hein? Essa eu não tô nem contando nas 4 que eu falei que ia ter nesse vídeo. Vou fazer uma bolha de sabão e nessa bolha tá acontecendo o tempo todo o efeito Marangoni. A gente tem água, tem sabão, tensões superficiais diferentes, então o líquido fica se mexendo, você consegue ver se você olhar um pouquinho nesse reflexo furta-cor que aparece na bolha. E uma coisa muito legal é que se você pingar água na bolha, a água não estoura a bolha. Quando ela chega aqui, ela tem uma tensão superficial mais forte do que todo mundo e isso acaba atraindo o líquido da bolha. Então a água nesse momento vai meio que puxar o que tem em volta. É o contrário daquele exemplo que a gente deu ali na luva. Em vez de você fazer um furo, é como se você puxasse ali no meio. E a água puxa tudo e cai. Então ela não causa um rasgo na borracha, ela causaria um encolhimento naquele ponto. Vamos ver isso aí no slow motion do LG G8S Think, que você aposto que já estava até esquecendo que a gente está gravando com esse celular de tão boa que é a imagem. A gente gostou bastante.